Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou lendo 2 Coríntios, o versículo 3 e o 4 diz assim: Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nesses capítulos aqui, nesses versículos, está falando sobre que a nossa luta, que a gente está vivendo na carne, mas a nossa luta, ela é espiritual. E quem aqui, nos dias de hoje, enfim, não está passando algum tipo de luta? Existem histórias na Bíblia de pessoas que viveram lutando e foram levantadas de forma diferente para lutar. Quando a gente pensa em Abigail, esposa de Nabal, ela travou uma luta contra os mandos e desmandos do marido Nabal, e ela vai ao encontro de Davi, e ela trava uma luta com humildade, e ela pede Davi para que Davi não destrua a casa dela, devido ao marido dela ter sido tão insano. Da mesma forma, Josué, ele foi levantado para ocupar o lugar de Moisés, para levar o povo para a terra prometida. E ele enfrentou lutas, não como Abigail, que teve humildade para poder lutar uma luta, entre aspas, pequena, mas que salvou a casa dela. Ele pegou um exército e ele passou lutas físicas mesmo, com vários homens para guerrear. Gideão, da mesma forma, passou por lutas, por guerras. Ana passou uma guerra, uma luta psicológica, quando a segunda esposa do marido dela, que podia ter filhos, e Ana era estéril, ela começa a debochar dela, a fazer pouco caso dela, e ela trava uma luta psicológica contra aquela situação, até que Deus dá a ela a graça de ser mãe. A gente passa por muitas lutas na nossa vida, sejam ela física, psicológica, seja como Jó, que lutou tanto, que teve tão enfermo e que aconteceu tanta coisa, e ele teve que manter o espiritual dele e a fé dele inabalável para ele conseguir passar por essa luta. A gente vai enfrentar muitas lutas na nossa vida, vão se levantar batalhas gigantescas na nossa vida, o que não quer dizer que a batalha do nosso próximo é melhor ou pior do que a batalha que a gente está enfrentando. A gente precisa ter empatia de saber que tem pessoas que são levantadas para batalhas grandes, para fazer coisas grandes, mas tem pessoa também que é levantada para talvez uma atitude e uma coisa pequena, o que não quer dizer que não seja louvável ao nosso Deus, ao nosso Pai maravilhoso. A gente precisa ter empatia com as lutas alheias. Tem pessoas que elas não conseguem, por exemplo, cuidar de alguém num hospital, elas não têm psicológico para isso. Outras passam uma vida inteira servindo pessoas que estão hospitalizadas, vai na casa de um amigo, ajuda na enfermidade. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, têm fobia de falar em público. Outras têm o dom da palavra, de levar a palavra, de pregar a palavra. Mas o que não quer dizer que cada um não está enfrentando a sua luta pessoal, o seu descontentamento, alguma adversidade, alguma dificuldade. A gente precisa ter empatia com o nosso próximo, saber que todo mundo está passando algum tipo de luta, seja ela grande, porque foi levantado para uma batalha grande, ou seja ela uma luta pequena, porque às vezes é só com um gesto que ela consegue passar pelaquela luta. Vamos eu e você ter empatia com o nosso próximo, saber que nós estamos lutando as nossas lutas, mas que quem está do nosso lado também está lutando. E a luta dela, às vezes, não é pequena, porque a nossa pode estar grande. Cada um sabe aonde dói, aonde é difícil. Mas todas as vezes que a gente estiver com dificuldade nas nossas lutas, a gente vai saber que aqui fala
que o Senhor Deus está do nosso lado nas nossas batalhas. Ele está espiritualmente dentro de nós, nos instruindo, nos amando, nos carregando no colo, para que a gente vença todas as nossas lutas. Eu desejo uma noite maravilhosa, cheia da presença do Senhor sobre a nossa vida. Fiquem com Deus e um forte abraço.